cumprimentar o senador Romário também. Também cumprimentar o senhor Daniel Cola, muito obrigado pela sua presença. O nosso requerimento, eu peço, Portinho, como eu fui autor, tem umas perguntas aqui para fazer. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, o nosso secretário aqui da CPI, quando eu cheguei aqui na sala, estava conversando com o senhor William. E eu ouvi rapidamente ele um pouco preocupado com a segurança. Carol também estava lá conosco. E eu disse, deixa eu falar com ele, aqui ao lado. Por isso que eu demorei a entrar aqui na sessão. E ele muito preocupado, né, com a segurança, tal, está em outro país. Eu disse, olha, eu acredito que se for uma comitiva do Senado Federal brasileiro a Portugal lhe ouvir, até porque o requerimento original foi do senador Romário, do relator da CPI, e ontem o assunto que está no Brasil hoje, no meio principalmente esportivo, é o depoimento ontem do seu William, com revelações muito fortes, e ele disse que tem muita coisa, mas falou inclusive de envolvimento político, de políticos. E a gente precisa jogar luz aí. Então, se for uma comitiva do Senado da República, conversar com ele lá, ouvi-lo numa sessão oficial, numa oitiva nossa, eu acredito, senador Romário, que ele, no meu modo de entender, a luz internacional, inclusive, a atenção internacional, vai propiciar, em tese, uma proteção a ele. Porque o assunto vai deixar de ser um assunto do Brasil. Isso, de uma certa forma, acaba repercutindo num país que gosta muito de futebol, que é Portugal, né? Que existe uma relação forte do futebol. Muitos jogadores daqui jogaram lá, né? Enfim. E eu vejo que isso pode se tornar algo que garanta mais luz para esse momento que ele está, para que a verdade possa vir à tona, para que a justiça e a ética também. Então, eu estava ponderando com o senador Portinho, que tem um requerimento de uma acariação, que a gente possa deixar esse requerimento de acariação para uma próxima oportunidade, depois de ouvi-lo, até porque se a gente aprova um requerimento de acariação, perde o sentido, no meu modo de entender, e pode até afastá-lo dessa possibilidade de nos receber lá. Então, eu fiz a ponderação para o senador Portinho, ele disse que não teria problema, e eu só queria lhe ponderar, senador Cajuru, que ele ficou de dar a resposta amanhã, tá certo? E aí, eu até mudei minha passagem, né? Eu estava com outros compromissos em outro local, mas se tiver que ir para Portugal, eu vou com vocês, tá certo? Na próxima semana, para a gente fazer essa oitiva fundamental para o futebol brasileiro, que está sem credibilidade. A gente está vendo essas informações todas aí, manipulação, a própria Polícia Federal investigando a Casas Betis, né, o crime organizado, lavando dinheiro, aumentando seus lucros, foi manchete dos grandes jornais há 60 dias atrás, né? Então eu acho que as coisas estão vindo debaixo do tapete, senador Rodrigo. A coisa está incluída. A gente não pode interromper isso, porque eu acho que vai deixar ainda mais grave a situação. Muito obrigado, senhor presidente. E se ele recusar, de repente, amanhã, através de qualquer argumento, penso eu que ele vai perder toda a credibilidade dele, né? Tudo aquilo que ele falou ontem, para mim, irá para o poço. Eu falei isso para ele, eu disse isso para ele, eu disse exatamente isso, ó. Você vai reforçar as críticas que você está recebendo, que eu nem ouvi, de programas esportivos, você vai reforçar o que a turma quer lhe descredibilizar. E ele falou, mas eu posso mostrar por vídeo, tudo, porque ele está preocupado com a segurança dele, entendeu? E a gente vê, né, o Portinho, a gente sabe que pode acontecer, teoria de conspiração ou não. Quem somos nós para dizer que não pode ter um rastreamento dele? A gente vai lá, num território neutro, colocamos à disposição para ir. E vamos só nós com assessoria. Vamos só nós com não vai assessoria. Polícia Federal com a gente, ninguém. Mas você sabe que a gente sabe que é um risco também, não da gente,
Mas a gente tem inteligências aí que podem, mas eu disse para ele, ó, eu faço questão de estar junto, porque eu vejo que nós temos um grupo aqui nessa CPI sério, quer fazer o trabalho sério, nós vamos nos cercar de toda segurança, não para a gente, mas para o senhor também, tá certo? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E ele disse, ó, vou pensar, porque a ideia dele era de fazer um vídeo e mostrar tudo. Eu disse, ó, pode ser também. Pode ser também, mas eu acredito opção, que uma ida, olho no olho, é outra história. Né? A gente teria outra história para poder ter credibilidade disso. Senador Eduardo Girão, só uma Senador Capitão Stevenson Valentim. Porque, senador Cajuru, eu acho um pouco precipitada essa ida, uma vez, senador Romário, que já visualizamos aqui envolvimento de muita gente com crime organizado, até internacional. Eu acho que se ele tem esses documentos, senador Eduardo Girão, se ele tem essas provas, se ele tem todos esses elementos, por que ele não manda de forma eletrônica? Para que seja analisado antes pela gente, acho que seria a forma mais segura. Entendeu? De forma sodada, lá falar com ele. Eu sei que está no calor, eu sei que tem muita gente querendo solucionar esse problema das bets. Tem muita gente aí perdendo a vida, perdendo dinheiro. Mas eu acho que tem que ter uma cautela, senador Eduardo Girão. Primeiro que vai um grupo de senadores para outro país, que a gente sabe que tem envolvimento até mesmo com crime organizado de outros países. Entendeu? Não sei se é pertinente a minha parte, a minha intromissão na sua fala, porque se ele tem todo esse conteúdo mesmo, que ele envie para essa CPI de forma eletrônica, a gente avalie. Até porque quando você fala de outro país, eu hoje fui surpreendido com um telefonema da imprensa da Colômbia. Aí que eu me lembrei que ontem ele declarou aqui que na semana passada ele tinha comprado jogadores em 2 jogos da primeira divisão do Campeonato Colombiano. Não foi? Hein? O representante da Polícia Federal, o Daniel, quer fazer uma observação. Se me permite, presidente. Claro, com prazer. Na parte que eu acompanhei ontem do depoimento, eu posso estar muito enganado, mas ele reportou, inclusive, que ele teria um computador no Brasil, com todas as informações. Então, essas informações sequer estão fora, né, do país. Eu queria acrescentar, sim, isso aí tem que ter estratégia. Lógico que a gente tem uma pessoa que quer colaborar e é importante, porque a gente sabe que isso acontece antes das bets, né? Por outros interesses, com as bets se agravou. Beleza, vice-presidente. Muito obrigado, presidente. Quero mais uma vez cumprimentar o doutor Daniel Cola, que é de uma instituição seríssima, que tem muita credibilidade junto à população brasileira. Obrigado pela vinda aqui. Na sessão realizada no dia 29 de abril de 2024, o diretor de competições da CBF, senhor Júlio Avelar, prestou depoimento a esta comissão. Ele ressaltou a existência de um protocolo de cooperação entre a CBF e a Polícia Federal, que é informada sobre qualquer suspeita de manipulação por meios de ofícios da Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro. Ainda, durante seu depoimento, Júlio Avelar informou que, desde outubro de 2023, a Polícia Federal passou a integrar o processo de monitoramento e combate à manipulação de resultados. A Polícia Federal recebe relatórios diários de monitoramento de jogos fornecidos por entidades como a Sport Radar e, eventualmente, pela própria FIFA. Essa colaboração inclui o suporte às federações, ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ao Ministério Público nas suas diligências. Diante dessas informações, eu pergunto: em que consiste, eu vou fazer as perguntas todas, se o senhor puder ir anotando, tá certo? Para a gente até ganhar tempo aqui. Em que consiste esse protocolo de cooperação entre a CBF e a Polícia Federal? Como está a participação da Polícia Federal no enfrentamento à máfia da manipulação de resultados promovidas por verdadeiras organizações criminosas, incluindo facções, como o PCC e o Comando Vermelho? Como são os meandros da participação dessas organizações criminosas no contexto do universo das casas de aposta, as bets, principalmente em relação aos crimes como lavagem de dinheiro? Como se aplica a expressão follow the money nesses casos? Qual o encaminhamento dado pela Polícia Federal quando recebe os relatórios fornecidos pela FIFA, CBF e Sport Radar?
O papel da Polícia Federal, conforme destacado, envolve não apenas a investigação de atos ilícitos, mas também a integração com entidades esportivas e outros órgãos de segurança pública e justiça para monitoramento e prevenção de práticas que possam afetar a integridade dos eventos esportivos. Diante disso, faço aqui novas perguntas. No tocante à temática da manipulação de resultados e demais crimes relacionados à prática dos jogos online, com quais instituições a PF tem parceria? Como se dão essas parcerias? Essas cooperações interinstitucionais têm permitido a troca de informações e a realização de investigações mais aprofundadas, aumentando as chances de identificar e punir os responsáveis. Polícia Federal, aí eu faço aqui uma introdução para as perguntas finais, né? A Polícia Federal é uma instituição crucial na luta contra a manipulação de resultados no futebol brasileiro. A complexidade do problema exige uma resposta coordenada e multidisciplinar que envolva não apenas a punição dos infratores, mas também a adoção de medidas preventivas e educativas para proteger a integridade do esporte e restaurar a confiança do público. Então eu pergunto, a Polícia Federal desenvolve algum trabalho do ponto de vista preventivo e educativo junto a instituições ligadas ao esporte, principalmente em relação às crianças e adolescentes? Se sim, quais? O senhor deve ter acompanhado ontem nessa CPI, né, e o senhor até falou um pouco a respeito, o depoimento do senhor William Pereira Rogato, réu confesso em promover manipulação de resultados em vários esportes. Ele declarou que políticos, dirigentes e atletas de grandes clubes do futebol brasileiro, artistas e presidentes de federações estaduais estão, né, na verdade, teriam participação em atos ilícitos e teriam as mãos sujas por cometimento de crimes relacionados a fraudes, até a própria CBF foi acusada. Como o senhor vê essa declaração bombástica dele? A Polícia Federal já acompanha algum indício sobre esses atores da jogatina? Como a Polícia Federal pode agir no sentido de coibir esse tipo de prática fraudulenta por pessoas com tanta influência? E, por fim, fazendo aqui uma introdução para a última pergunta. Além de ter aprovado essa tragédia anunciada dos jogos online, essas famigeradas bets, que só prejuízos estão trazendo ao povo brasileiro, e no meu ponto de vista político eu falo isso, com as digitais do governo Lula, o Congresso Nacional está em vias de aprovar o PL 2234 de 2022, que trata de cassinos, que são aí perto de 100 cassinos que podem ser liberados, bingos, mais de 1000 bingos físicos, jogo do bicho, entre outras formas de jogatina. A Polícia Federal, através do Departamento do seu delegado federal, Isalino Antônio Giacometti Júnior, que era responsável pela coordenação de repressão à lavagem de dinheiro da Polícia Federal, emitiu uma nota técnica onde demonstra grande preocupação, está aqui a nota técnica, vou passar para o senhor, uma nota técnica que demonstra uma grande preocupação em relação à legalização desses tipos de jogos de azar. Outras entidades, como a PGR, Procuradoria-Geral da República, Receita Federal, COAF, né, o ex-presidente da COAF, entre outras de fiscalização e controle, se manifestaram contra essa iniciativa legislativa, dizendo que será uma porta escancarada aberta para lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Eu pergunto para o senhor, como última pergunta, ocupando a posição que hoje o senhor ocupa na Polícia Federal, qual a sua visão em relação aos jogos de azar no tocante ao cometimento de crimes fiscais ou mesmo aqueles contra o patrimônio, inclusive de ordem, né, que nós já tivemos aqui
no Brasil, no passado recente, especialmente no Nordeste. Eu não sei de que estado o senhor é. Gaúcho. O senhor é gaúcho. Mas lá no Ceará, no Nordeste, nós tivemos, há 20 anos atrás, um problema sério de turismo sexual, né? E com cassino e bingo, a gente vê uma relação, pelos estudos que a gente tem, em relação aos países que legalizaram, um aumento muito forte com relação a isso. Sem falar para sustentar o vício de fraudes, né, de outros tipos de crimes que as pessoas utilizam. Então, dentro da sua posição, tem uma posição formada sobre a legalização, a liberação de cassino, bingo e jogo do bicho, que está prevista para ser votada aqui no Senado. A qualquer momento, eu espero que nós, senadores, tenhamos juízo para nem colocar isso em pauta, diante do escândalo que a gente está vendo aí, com bets, com tragédia de endividamento em massa, com pessoas se suicidando, né, o brasileiro ficando mais pobre. E eu espero que isso nem chegue mais aqui a ser votado no Senado. Mas eu queria ouvir a oposição da Polícia Federal, se o senhor puder colocar. Muito obrigado pela atenção e é isso, senhor presidente. Tá, querido vice-presidente, senador Girão, só um esclarecimento aqui, jurídico. Eu não sou advogado. Embora já tenha feito contratos, e contratos milionários. Em 2003, o do José Luiz da Atena com a Band, eu que fiz, inclusive fiz a multa rescisória. Então, eu gosto muito da profissão. Mas é claro que eu ouvi a consultoria jurídica do Senado Federal. Então, não é verdade que você, eu e o Romário, indo a Portugal, nós teríamos que dar voz de prisão a ele. Nós não temos esse direito juridicamente. Nem nós, nem a Polícia Legislativa do Senado. Somente a Polícia Federal. Então, para fazer esse esclarecimento, até porque sabemos que ele deve estar nos vendo lá em Portugal, o William Rogato, se ele estiver com esse medo, ele esquece, até porque é um compromisso nosso que você fez, Girão, eu e o Romário, nós não estamos querendo ir lá para dar voz de prisão, até porque não podemos juridicamente. E não foi isso que combinamos. O que combinamos, nós cumpriremos. Querido representante da Polícia Federal, fica à vontade com os ótimos questionamentos do nosso vice-presidente dessa CPI, senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Girão, pelas perguntas, pela deferência. Eu agradeço demais. Espero não me perder aqui nas várias perguntas. Se eventualmente eu me passar, peço que o senhor, por favor, me interrompa. Bom, com relação ao mencionado protocolo, Polícia Federal e CBF. Eu falei logo no início da minha fala, eu mencionei que a Polícia Federal, só voltando no tempo, em 2023 a CBF ela demandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública por conta aí especialmente o que foi ventilado na Operação Penalidade Máxima e também em razão dos desdobramentos da CPI, para que fosse indicado alguém no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública para fazer uma interlocução. Certo? E na época o ministro da Justiça e Segurança Pública indicou a Polícia Federal. Com base nisso, nós nos reunimos com os representantes, com o senhor Júlio Avelar, com demais representantes. Eles apresentaram o sistema deles de monitoramento, a gente sugeriu algumas melhorias, aperfeiçoamentos e eu não tenho exatamente a data, mas, salvo engano, esse ano eles criaram a unidade de integridade e aí eles passaram a nos demandar formalmente, através de ofícios, de todos esses casos, como o senhor leu, como Vossa Excelência leu, né? De não só da Sport Radar, mas outras notícias de supostas manipulações. E eu havia mencionado também que a gente tem, a Polícia Federal, em regra, ela não tem atribuição para atuar nesses casos, são crimes de cunho estadual. A gente atua em algumas situações em razão, mediante autorização expressa do ministro da Justiça, em caso de repercussão interestadual que exige uma repressão uniforme. E a gente adotou o entendimento que, nesses casos, se enquadrariam competições de cunho de âmbito nacional. Né? Então, nesses casos, a gente tem demandado expressamente o ministro da Justiça para atuar. Certo? Eu acho que com isso eu respondo a primeira e a segunda pergunta, né? Então, o protocolo e como a Polícia Federal tem atuado. A Polícia Federal, só mencionando, ela já tinha, antes desse protocolo, ela já tinha desencadeado
operações policiais, investigações com operação jogada ensaiada e distração. E um exemplo do protocolo, já esse ano, foi a Operação Jogo Limpo, que já foi, vocês já ouviram alguns personagens aqui, né? Aquela investigação que visava apurar uma partida específica da Série D entre Patrocinense e Inter de Limeira. Certo? Esse é um caso, e mencionei um pouco antes também que inclusive essa operação já foi finalizada no âmbito da PF, encaminhada para que o Ministério Público forme sua opinião a respeito dos fatos. Certo. A terceira pergunta, que menciona a questão dos meandros, né, de eventual ORCRIM que atua nesses casos. Nós temos, e aí me permite, a gente tem dois tipos de situações. As investigações em que se busca apurar a manipulação de resultados, né? E direto e indiretamente vai ter talvez as casas de apostas como vítima, né? E uma outra situação na qual as casas de apostas são utilizadas como fins de... elas são, como posso dizer, elas fazem parte do esquema, né? São situações distintas. Certo? Não posso mencionar aqui investigações em andamentos, né, mas nós temos situações de organizações criminosas que se valeram, né, de casas de aposta para cometer ilícitos, né? Com relação ao que Vossa Excelência mencionou no follow the money, né, a gente tem essa situação sempre dos crimes financeiros, a lavagem de dinheiro, de seguir, rastrear, buscar rastrear por onde esse dinheiro passou, né? E nós tínhamos uma dificuldade imensa antes do regramento da lei que estabeleceu as bets, das portarias, que era essas casas de apostas todas sediadas no exterior. E isso tem nos facilitado, elas terem representantes aqui, né? Tem facilitado bastante essa interlocução e na obtenção de dados junto a eles, certo? Posso citar como exemplo todas as últimas situações que eu demandei às casas de apostas, eu fui prontamente atendido com dados além do que eu tinha solicitado. A quinta pergunta que Vossa Excelência fez menciona a questão desses relatórios recebidos da CBF. Nós criamos, a CBF ela difunde para várias fontes, né? Ela difunde para a Polícia Federal, Ministério Público, outros órgãos também de persecução, salvo engano, também para o STJD, se é uma competição nacional, TJD, se é uma competição regional. E, por óbvio, cada um dá os seus encaminhamentos, né? Como eu mencionei, com relação àqueles que são de cunho estadual, a gente forma uma base de dados, né? Porque um grande problema dessa temática de manipulação de resultados são as diversas, né, competições simultâneas ao longo do país. E alguns jogadores, às vezes, eles estão disputando, digamos assim, a Série B do campeonato regional de um determinado estado. 3 meses depois acaba, ele já está disputando um outro campeonato da terceira divisão de outro estado. Então, às vezes, num ano, ele disputou 3 campeonatos, certo? Então, uma das sugestões que a gente passou para a CBF foi que fosse criado um passaporte do jogador, que eventualmente tenha partidas tidas como indicadas como suspeitas, para que se possa fazer um monitoramento desse jogador. E isso eles adotaram. Com relação à demanda relacionada à parceria... Ainda não adotaram, estão adotando. Certo. Não adotaram ainda? Não. Certo. Na Operação Jogo Limpo, eu posso dizer que aquilo que eu solicitei veio, né? Eu não sei se efetivamente em outros casos, né? Com relação à parceria, já num outro viés de jogos online, né, que aí é uma temática, me parece que a pergunta se direciona não a outra de jogos online diversos, né, que esses. A Polícia Federal tem sim feito uma interlocução com outros órgãos, como por exemplo o Banco Central e o Bacen, certo? E vem atuando de forma a coibir, né, essas práticas. As trocas de informações são extremamente salutares porque a gente tem, né, às vezes, pontos de vista diversos, né? O COAF atua num aspecto, né, com as tipologias deles, a gente muito mais com o aspecto criminal, né? O Bacen com a questão de regulamentação, né? Então, a parceria eu diria que é essencial, extremamente salutar e tem funcionado. Questão de medidas educativas. Esse é um ponto que, voltado agora para a questão da manipulação, né?
eu acho que é um ponto chave que o senador Girão colocou, e talvez é um ponto foge totalmente da esfera da Polícia Federal, mas se me permite fazer com algumas considerações, né? Eu acredito que Vossas Excelências até chegaram a ouvir jogadores, né? Acredito que sim, né? Infelizmente, esses depoimentos eu não acompanhei, mas eu tenho certeza que alguns deles falaram que, eventualmente, não falo de manipulação de resultados de tomar gol, né? Mas de, eventualmente, um cartão, que ele não entendia aquilo como de uma forma equivocada, né? É algo que, infelizmente, é uma questão cultural que a gente tem que aperfeiçoar. Especificamente, com relação ao desporto, a Polícia Federal não tem, certo? Mas a gente tem um programa chamado Faça a Sua Parte, no qual policiais comparecem em escolas e proferem e dão palestras para crianças e adolescentes, mas ainda que o foco não seja especificamente o desporto, recentemente, por exemplo, em Porto Alegre, a equipe da Polícia Federal ministrou uma palestra para jogadores da base do Grêmio, por exemplo. Né? E se me permite aprofundar um pouco mais ainda essa questão da educação, né? O esporte no nosso país, ele para os jogadores, uma via de regra, para o jovem, uma tábua de salvação, né? Ele praticamente opta entre estudar ou virar um atleta profissional. Então é algo que a gente tem que mudar, né? Eu conversava até esses tempos com uma colega do FBI que atua na área de manipulação de resultados, e lá a dinâmica, por exemplo, de um jovem, o esporte ele é totalmente inclusivo, né? Ele tem um outro viés, ele é uma forma, nem que aquele adolescente não vá se tornar um atleta profissional, mas ele é uma forma dele conseguir, por exemplo, uma bolsa na faculdade. Então é um sistema que na minha opinião, tem que ser repensado. Nas minhas contas, essa foi a 8ª resposta, senadora, se não me perdi aqui. Com relação à menção do senhor William ontem, que mencionou de forma políticos, dirigentes, artistas, personalidades em geral, né, pessoas digamos, politicamente expostas, né, pelo menos nas investigações de manipulação da Polícia Federal, que eu conduzi, que eu posso comentar, não figuraram, certo? Mas a gente tem uma outra operação aí, salvo engano, de Pernambuco, né? Nós temos aí alguns, como posso dizer, personalidade ou influencers, né? Que realmente tem uma entrada muito grande, né? No mercado brasileiro, e tem um poder realmente de literalmente influenciar, né? Considerável, algo que as autoridades devem observar com certeza. Com relação à 10ª pergunta, senador, que menciona esse PL, né, só que ilegaliza cassinos, bingos, né? O colega, eu não tive acesso ao parecer que Vossa Excelência mencionou. O colega hoje ele já não está mais na área, mas esse projeto ele retornou com uma outra roupagem, né? São vários projetos, né? E se me permite, eu dou a minha opinião como a minha opinião pessoal, tá? Se me permite, o senhor pediu como representante da PF, mas eu dou a minha opinião pessoal. Minha opinião, eu sou contra. Eu acho que não deveria passar. Vou buscar, o senhor mencionou cassinos, bingos, mas eu vou pegar um ponto específico, o jogo do bicho. Hoje ela é uma questão tipificada como contravenção, certo? O projeto de lei, o último que eu tive acesso, ele legalizava essa situação. Então, só vamos, assim, só um efeito assim, só com esse caso, o que pode acontecer? Se o fato se torna típico, nós temos no primeiro momento, todas aquelas condenações por contravenção, elas perdem a validade, são tornadas sem efeito. Aí nós vamos para o segundo momento, não, mas não é só contravenção, nós temos também o crime de lavagem de dinheiro. Bom, se não tem um crime antecedente, perdão, nem crime, né, uma infração antecedente, o crime de lavagem também deixa de existir. E estou falando de condenações com trânsito em julgado. Mas digamos que ainda, além da contravenção da exploração do jogo do bicho, além da lavagem de dinheiro, nós tenhamos um terceiro crime pelo qual o sujeito foi condenado, organização criminosa. E ela pressupõe o cometimento de infrações penais. Bom, se não tem mais a contravenção, não tem a lavagem,
A gente não subsiste mais nada, né? Então, se me permite, o senhor pediu a opinião como representante da Polícia Federal. Eu lhe dou minha opinião pessoal. Eu acho que, e tudo isso que eu reporto especificamente ao jogo do bicho, né? A gente tem implicações para todas as outras modalidades. Então, essa é a minha opinião pessoal. Excelente. Muito bom. A minha última pergunta, já que o senhor falou de figura pública, é possível ou não o senhor dizer aqui que uma figura pública está sendo investigada em função de denúncia feita? Senador, aí, em razão da minha própria profissão, né? Não pode. Infelizmente, se eventualmente eu lhe disser que sim ou não, né? Eu vou estar violando aí o meu sigilo funcional. Posso responder tanto administrativamente, quando eventualmente, se tiver uma investigação a respeito, né? Que está sob sigilo, eu respondo perante o próprio... Por exemplo, tem alguma investigação contra o cantor Gustavo Lima, que, a meu ver, eu, como presidente da CPI, ainda não vi nenhuma prova, mas há informação de que ele está sendo investigado? Não sei lhe dizer, senador, não sei dizer. No âmbito da Polícia Federal, o que eu tenho conhecimento é o que foi divulgado na mídia, né, que é uma operação da Polícia, se não me engano, Polícia Civil de Pernambuco, né? Não sei lhe dizer. Senador Carlos Portinho, por gentileza. Pois não, Girão. Só para agradecer, viu, o doutor Daniel me respondeu aí bem as questões, eu lhe agradeço demais. Só duas, se o senhor pudesse aprofundar um pouco mais. Mais duas? Não. Das Estou brincando, fica à vontade. Só se o senhor pudesse aprofundar um pouco mais. Não, o Portinho vai embora para o Rio de Janeiro. Essas facções criminosas, né, o PCC, o Comando Vermelho, são verdadeiras empresas do crime. E estão atuando nesse mercado. Eu gostaria que o senhor pudesse mergulhar um pouco mais nesse assunto, tá? Por ser tão crítico e que foi manchete dos grandes veículos de comunicação há 60 dias. Qual a sua visão sobre a responsabilidade civil e penal dos influenciadores digitais, que tem levado muita gente para a beira do precipício aí e ganham muito dinheiro, eles, né? Porque aquilo é um arapuca, é uma armadilha. E eu queria lhe perguntar só sobre isso, já lhe agradecendo por responder todas as perguntas. Obrigado pelas novas perguntas, senador. Com relação ao Orcrins, eu confesso, senador, que assim, embora seja o coordenador geral para todas essas temáticas, eu sou coordenador específico da área de corrupção, certo? Não posso lhe passar uma informação precisa, sob pena até de daqui a pouco passar detalhes que não são os mais corretos, né? E não seria correto com a própria CPI, né, passar uma informação que eu não tenho certeza. Então, me permito, se possível, né, não tenho esses detalhes para passar para Vossa Excelência. Com relação à responsabilidade dos influencers civil e penal, a nossa área de atuação é especificamente penal, né? Então, civil eu não sei lhe dizer, né? Mas penalmente, falando de forma não concreta, mas abstrata, né? Não de nenhuma personalidade específica. No momento que ela divulga algo que, por exemplo, um determinado jogo que é uma fraude ou algo do gênero, ela vai responder com certeza criminalmente por relação a isso. Não tenho dúvida nenhuma, certo? Ela vai responder na medida em que, né, que ela tem uma participação considerável, né? Obrigado, senador Eduardo Girão. Registro, como sempre,